Bom dia, irmãos. Vamos começar a nossa escola bíblica dominical, orando ao nosso Deus. Senhor Deus amado, te agradecemos por esse dia, Senhor, por tu ter nos dado todas as bênçãos que recebemos de ti, Senhor, especialmente por termos esse dia, Senhor, para estarmos livres para te louvar, te adorar, conhecer mais de ti, Senhor, crescermos juntos, Senhor, com os nossos irmãos, Senhor, em conhecimento, em graça diante de ti, Senhor. Deus nos abençoe agora, nos ilumine, Senhor, pelo Santo Espírito, Senhor, para que possamos estudar as tuas palavras, Senhor, os teus mandamentos e possamos praticá-los, Senhor, de todo o nosso coração, por amor a ti, Senhor, que nos libertou, Senhor, de todo pecado, de toda escravidão. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, então seguindo a praxe, primeiro prólogo dos 10 mandamentos. Isso, da casa da servidão, né? Mesma coisa. Primeiro mandamento. Não terás outros deuses diante de mim. Segundo mandamento. Não farás para ti imagem de escultura. Terceiro mandamento. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Quarto mandamento. Lembre de que é de sábado. Quinto mandamento. Do pai e da mãe. Que não estamos mais nesse mandamento. Agora nós estamos no sexto mandamento. Qual é o sexto mandamento? Não matarás. Sétimo mandamento. Não adulterarás. Oitavo mandamento. Não furtarás. Nono mandamento. Não tirarás falso testemunho. Décimo mandamento. Não cobiçarás. Isso, não cobiçarás todas as coisas praticamente, né? Não cobiçarás a mulher do próximo, o bem do seu próximo, nada, né? Então, meus irmãos, hoje a gente está basicamente começando o mandamento que fala sobre a vida, sobre a santidade da vida. Então, antes de começar em si o livro do Dalmo aqui, eu quero ler um pouquinho do livro do John Murray, que ele fala, tem um capítulo sobre santidade da vida, que ele começa falando um pouco sobre a vida, e especialmente antes da queda. Então ele fala, vou ler só algumas partes aqui rapidinho. Ele começa falando nesse capítulo sobre a santidade da vida, fala que na revelação pré-lapsária, que é antes da queda, né, antes do lapso, na revelação antes da queda, não há referência explícita à santidade da vida, não há uma alusão indireta significativa. A implicação da ameaça pronunciada, quer dizer, vamos com calma, não há referência explícita à santidade da vida, mas há uma alusão indireta significativa. A implicação da ameaça pronunciada em relação à ingestão do fruto proibido é de que a dissolução da vida humana representa o salário da desobediência, sendo assim anormal e antinatural. Então ele começa falando que a morte já tinha um significado claro antes da queda, como se fosse algo anormal, antinatural. Não fomos criados, como é muito falado, para morrer. Fomos criados para viver. Então ele fala já que é antinatural. A morte não é dívida da natureza, como muitos falam, é o ciclo da vida. Não é, isso é por causa do pecado, né? Mas a penalidade do pecado. Qualquer interferência com a posse da vida pode ocorrer só onde as condições anormais originadas pelo pecado existem. Em outras palavras, sabemos que somos pecadores, como muito é falado, porque morremos, porque todos morrem. Então aqui fala que só pode haver morte onde houve o pecado. Ele fala também, com a passagem da história humana, depois da queda, né, e da revelação divina, não precisamos esperar muito para encontrar a indicação clara da santidade associada à vida humana e do erro envolvido no caso de um homem tirar a vida de outro. Qual foi o segundo pecado que a Bíblia registra? Caim matou Abel. Eu também sempre troco quem matou quem, mas Caim matou Abel. Então, claro, teve raiva, inveja, todas aquelas coisas que foram acentuadas em Caim, mas o primeiro pecado praticado explicitamente em termos visíveis foi de morte. É interessante que ele coloca aqui, a desaprovação e condenação divina são claramente expressas a seguir. E disse Deus, que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. És agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue de teu irmão. Então ele fala que a semelhança da maldição sobre Caim, a maldição pronunciada contra Adão pelo pecado original é evidente. Então tem a maldição nos dois casos. Né? Então quando Deus pronuncia um julgamento, ele fala bem-aventurado ou maldito. Né? Os dois pontos que se pode acontecer. Ai e bem-aventurado. Aí ele fala, mas talvez a diferença seja mais impressionante da maldição que Adão recebeu como a maldição de Caim.
Há uma intensidade na maldição por Caim ter assassinado seu irmão. Então ele fala que no caso de Adão, a terra foi amaldiçoada por causa dele. Certo? Então Adão pegou, qual foi o pronunciamento, o julgamento de Deus? Maldita será a terra. Por dores você vai tirar o pão do seu sustento. No caso de Caim, ele foi amaldiçoado. Para vagar longe da terra. O mais amaldiçoado que a terra que abriu a boca para receber o sangue do seu irmão. Então, uma intensidade muito clara em relação à morte de Abel. E Caim foi então amaldiçoado ele, não simplesmente a terra, mas ele foi mais amaldiçoado. E talvez o mais chamativo nesse aspecto seja o halo de santidade colocado por Deus sobre a vida do próprio Caim. Então o Senhor pôs um sinal em Caim para que não ferisse de morte quem quer que o encontrasse. E disse, assim, qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. Então a vida é tão sagrada que mesmo a vida do assassino deve ser respeitada. Então esse livro aqui é bem interessante, a gente não vai passar por ele todo, mas ele fala muitas coisas boas a respeito da vida, que vale a pena pensar, né? Então ele fala sobre Gênesis 9, depois que Noé desceu da arca, ele fala sobre as 3 instituições lá, a propagação da vida, seu sustento e proteção. Ele fala bastante coisa sobre a santidade da vida. É interessante. Você quer ler um livro de ética também, além desse livro, vocês podem ler esse Princípio de Conduta, do John Murray, que é muito, muito bom. Tem até o Monte Sinai aqui, para quem nunca viu o Monte Sinai, só está meio escuro porque é trevas e fogo, né? Foi quando Deus apareceu, então não dá para ver muita coisa. Mas é um livro muito bom, eu tive bastante para ler. Então esse é uma introdução bem rápida sobre o 6º mandamento, certo? Então a pergunta que fica agora para começo. Esse mandamento fala para não matar, certo? Não matarás. Não matarás o que ou quem? Esse mandamento, qual que é o objeto desse mandamento? Não podemos matar o que ou não podemos matar quem? O nosso próximo. E as plantinhas? E os animais? Podemos matar as plantas? Têm vida? Naquela época não? As plantas não tinham vida? Teve o período que não matava. Pré-lapso, né? Antes da queda, nada se matava, né? Morte não existia, por assim dizer. Depois da queda, e antes de Noé, não se matava também animais. Não deveria se matar animais para o alimento. A gente tinha o caso, por exemplo, Abel, o que ele ofereceu a Deus? Um cordeiro? Então tinha morte. Onde há pecado, há morte. E Deus mesmo, depois que Adão pegou, o que ele fez? Para cobrir a vergonha de Adão e Eva. Matou um e tirou as vestes dela para cobrir o pecado dele. Então existia a morte já dos animais também, não natural, por assim dizer, né? A gente fala de morte natural quando morre de feliz. Existia a morte não natural, mas não era permitido comer. Depois de Noé foi permitido comer e tudo mais. Então tem um ponto, pode ser um pouco nebuloso assim, entre Adão e Noé, mas existia a morte também dos animais. E vidas também, plantas também têm vida, né? Afinal nós falamos, árvores morrem, né? Então se elas morrem, quer dizer que elas estavam o quê? Estavam vivas. Elas crescem, né? Elas se multiplicam também, dão frutos, então elas também têm vida. Então, esse mandamento se aplica a plantas e animais? Tá uma disputa aí. Então, o objeto, sem dúvida nenhuma, é direcionado explicitamente, claramente à vida humana, certo? Então, esse mandamento se refere exatamente a não tirarmos a vida de outras pessoas. Da mesma forma que o 7º mandamento fala sobre o casamento dos outros, o 8º mandamento fala sobre a propriedade dos outros, e o 9º mandamento fala sobre a honra dos outros. Esse aqui também fala sobre a vida dos outros. Mas, sem dúvida nenhuma, a gente pode tratar antes de começar a falar sobre a vida humana, sobre o respeito pelas coisas vivas como um todo. Afinal, nós somos criados por Deus. As plantas também foram criadas por Deus? Foram. Os animais também foram criados por Deus? Foram. Então, como é que a gente tem que se relacionar com essas coisas que pertencem a quem? A nós? Ou a Deus? Pertencem a Deus. Então, primeiro, antes de a gente começar a falar diretamente sobre vida humana, a gente vale a pena pensar um pouco sobre coisas vivas, né? Vida vegetal como vida animal, reino vegetal como reino animal. Então, plantas e animais também foram criadas por Deus, logo a gente tem que pensar em como se relacionar com eles. Como que Deus nos colocou aqui, como que é a forma que Ele colocou para que nós nos relacionemos com essas coisas, com as outras coisas vivas.
Então nós recebemos de Deus, sem dúvida nenhuma, um tipo de soberania. Né? Deus nos colocou aqui não em nível de igualdade com os animais, não em nível de igualdade com as plantas, mas nos colocou para governarmos essas coisas, para estarmos acima dessas coisas. Então nós temos, sem dúvida nenhuma, um tipo de soberania sobre essas coisas. Então no paraíso Deus permite, por exemplo, comer as plantas. Então plantas, se alimentar de plantas é permitido por Deus, sem dúvida nenhuma. Então nós podemos nos dispor dessa vida vegetal e nos alimentarmos dela desde o princípio. Certo? Desde o princípio é permitido comer dela, dos frutos das árvores, das ervas do campo. Deus deixou isso bem claro quando criou as coisas. E após o dilúvio, como a gente já foi falando, Deus permite também comer da carne de animais. Então nós temos a permissão divina para nos alimentarmos de animais. Então falar que devemos ser vegetarianos ou veganos, isso não condiz com a revelação bíblica, porque Deus permitiu em sua palavra nos alimentarmos dos animais. Então nós podemos fazer isso sem transgredir nenhum mandamento de Deus. É permitido fazer isso. Certo? Então, vegetarianismo, veganismo, sei lá, ismos aí, não condizem com a Bíblia. Né? A gente não pode impor isso aos nossos irmãos, porque Deus não proíbe, muito pelo contrário, Ele permitiu que nos alimentemos dos animais também. Então, plantas nós criamos rebanhos também, comemos animais, porque há uma permissão divina para isso. Essas coisas que pertencem de Deus, Deus dispõe elas para o nosso bem, para a nossa alimentação também. Então, nós podemos nos usar delas. E é interessante notar que Deus cuida não somente do homem. Na palavra de Deus, ele deixa muito claro que ele cuida de todas as coisas. Ele cuida das plantas, ele cuida dos animais, ele que alimenta, ele que sustém todos os seres vivos. Plantas e animais recebem a bebida e a comida de Deus. Vamos abrir rapidinho lá em Salmo 104. Mateus também, alguém abre Mateus 6, 26 a 30? E alguém em Salmo 104, 11 a 30? Vamos ler esses trechos. Então, quem achou Salmo 104, 11 a 30, pode ler, por favor? Não viver a todos os animais do campo, os doentes selvagens matam os seus filhos. Muitos deles têm andado em multidão do seu povo, e por eles derramaram o que fizeram o seu tempo. O alto de sua morada rega os montes, a terra embaixo do espírito de sua glória. Faz crescer a relva para os animais e as plantas para os seres do homem. Da terra se impressiona, o brilho que é no coração do homem, o azeite que dá vida ao corpo, o alimento que nos corpo. Os olhos agradáveis e doces que servem de vida no corpo do corpo, os agradáveis fazem seu vinho, como as cegonhas, as tocadas de terra. Os altos montes, e as casas do vinho, e as portas, resolveu para marcar o tempo, o sol que nessa hora foi focado. Depois, as trevas que vem noite em volta dele e mais de trevas. E reuniu tudo pela terra, e disse de Deus e Espírito. E viu o sol e se recolhe, e se move no seu serviço. É o homem para o seu trabalho, para o seu estado até a tarde. E variedade, na sua glória. Toda a sua sabedoria a tivesse. Cheia está a terra do Espírito de Deus. Ele mais vasto e muito e posso modo cheios de sangue, animais de Espírito de Deus. Por ele, existe também um monte de marinhos de massa para mim pegar. Todos os céus de Espírito e os seres comer a sua fruta. E os dá, eles se recolhem. Já abandonou, ele se faz vida. O fruto do corpo, ele se resume. E os corpos, a respiração, morrem e voltam ao seu corpo. Os dias que eles se virados, e assim se morrem ao seu corpo. Então, esse salmo é excelente para aqueles que falam que as coisas vieram do nada, que se suportam, que se sustentam do nada por um ciclo natural, ou que Deus criou todas as coisas e abandonou o universo e está lá só assistindo. Esse salmo deixa muito claro que não é isso que acontece. Deus está ativamente cuidando de todo o universo. Se assim não fosse, nada mais permaneceria vivo, existiria.
Se Deus não enviasse o seu Espírito, nada mais teria vida. Então esse salmo deixa muito claro que Deus está no comando de todas as coisas e cuidando de todas as coisas. Ele se importa com cada detalhe deste universo que ele criou. Mateus 6 também, quem achou lá pode ler, por favor? 26 a 30. Então aqui Jesus está falando sobre a ansiedade da nossa vida, sobre as preocupações que nós temos. Ele começa citando a criação, a natureza, falando como Deus cuida e alimenta e dá sustento a todos os animais, a todas as aves dos céus, e que nós somos mais valiosos ainda que esses seres vivos. Nós temos um valor superior a todos esses animais e plantas, e Deus cuida de cada um desses, que dirá de nós? Então, por que nós devemos andar ansiosos quando ao que comer ou que vestir? Então, isso deve levar em conta, levar na nossa mente com respeito a gente deve ter, o respeito que a gente deve ter por essas outras coisas que Deus também está ativamente cuidando, fazendo com que todas as coisas prosperem, que caminhem. É interessante notar também que a grandeza de plantas e animais algumas vezes ultrapassam a nossa. Como a gente acabou de ler, as plantas se vestem de forma superior a Salomão. Como é dito, o homem mais rico desse mundo, que já houve nesse mundo, o mais sábio desse mundo. As plantas se vestem melhor do que o próprio Salomão. Fala sobre o hipopótamo lá em Jó, né? Ou seja, o que foi esse animal que é citado, como ele é forte, como é obra-prima da criação de Deus. Fala como as formigas, por exemplo, como exemplo para nós. Já pensou, as formigas são exemplo para todos esses preguiçosos que trabalham, que buscam, que colhem, que levam lá para a sua casinha o alimento para quando chegar o inverno elas terem o que comer. Elas são exemplo para nós. Então, muitas vezes, a criação nos ensina muitas coisas. Como nós devemos ser mais modestos também em relação a nós. Como Salomão mesmo não conseguiu se vestir acima dessas coisas. Então, o reino animal e vegetal, eles são recursos que nós podemos nos dispor, mas eles não são para os nossos próprios interesses, de qualquer forma. Então nós devemos respeitar essas coisas que Deus criou, nós podemos usar dessas coisas porque Deus permite nos alimentarmos de plantas, nos alimentarmos de animais, mas nós não podemos tratá-los de qualquer maneira. Devemos, sem dúvida nenhuma, respeitá-los, porque eles não são nossos, pertencem ao próprio Deus, são criaturas de Deus, não são nossas. Todas essas plantinhas, todos os animais, toda a terra, nós inclusive pertencemos ao nosso Deus. Então plantas e animais existem em primeiro lugar para quê? Para a glória de Deus. Essa é a resposta padrão, né? Para que as coisas foram criadas? Por que o universo existe? Por que nós existimos? Qual que é o fim principal do homem? A resposta padrão sempre é essa: para a glória do nosso Deus. Então os animais e as plantas são para a glória do nosso Deus, não são para nós fazermos o que quisermos com essas coisas, com esses seres, com essas vidas, mas é para a glória de Deus em primeiro lugar. E Deus então dispõe essas coisas também para o nosso benefício. Então nós devemos não tratá-las de qualquer maneira, mas entendendo que são para a glória do nosso Deus. Nós devemos respeitá-los, porque o próprio Deus cuida dessas coisas. Como o Salmo 104 fala: que variedade, Senhor, nas tuas obras, todas com sabedoria as fizestes, cheia está a terra das tuas riquezas, não são nossas. O princípio da mordomia cristã é sempre válido em todo o tempo, é sempre bom ter em mente que nada que nós temos, inclusive a nossa vida, não são nossas de fato, mas são de Deus, e tudo é para a glória dele, né? Dele, por ele, e para ele são todas as coisas, né? Não para nós, não para nós. Então a própria natureza, nós vemos lá Paulo falando em Romanos, será redimida. A própria natureza geme e espera e suporta as coisas para que sejam redimidas também junto com os filhos de Deus. Então a própria natureza espera também essa redenção, será redimida junto conosco. Então nós devemos respeitar a natureza também, porque são coisas do nosso Deus que serão redimidas também. Então maltratar animais é o quê? Abominação. Maltrato de animais não
condiz com a vida cristã, com a piedade cristã. Até na nossa lei é crime abandonar animais, não imagina? Então, nós precisamos, sem dúvida nenhuma, cuidar deles. Não só dos nossos animais de estimação, mas de todos os seres vivos que estão nessa terra. Nós devemos nos importar também com eles. Árvores também não deveriam ser cortadas de qualquer forma. Vamos ler lá, Deuteronômio 20, que esse talvez é mais extremo ainda. Deuteronômio 20, 19 e 20. Deus fala sobre como o povo de Deus deve tratar cidades que serão sitiadas. Sobre como devem tratar as árvores. Então, alguém leia lá, por favor, Deuteronômio 20, versículos 19 e 20. Então Deus acabou de falar que você pode cortar de árvores que não são frutíferas, que não tem tanta validade assim, mas árvores são frutíferas. Não cortarás quando você estiver lá em guerra sitiando, porque ela será também teu alimento. Deus a criou para a glória dele, para ser teu alimento, não para você sair destruindo de qualquer maneira. Certo? Então nós devemos respeitar tanto, não maltratar tantos animais, como também não sair destruindo toda a árvore de qualquer jeito, toda a natureza aí de qualquer jeito. Então é interessante que a gente tem que ter um equilíbrio também no uso dos recursos que Deus dispõe para nós. Nós podemos usar, não devemos ficar no extremo de não usar, mas nós precisamos ter um certo equilíbrio nisso aí. Sermos o quê? Bons mordomos de tudo que Deus nos dá. Mordomia. Então o mundo, por exemplo, ele dá mais valor a ovos de tartaruga do que a fetos, do que a bebês que ainda não nasceram. Então ela cai no extremo de que a natureza é mais importante, mais valiosa. Tartarugas são mais valiosas do que seres humanos. Isso é extremamente errado, isso vai contra a santidade da vida. Por outro lado, também cristãos, muitas vezes, eles não se importam nem um pouco com questões ambientais. Isso também não está correto, porque nós devemos termos bons mordomos de tudo que Deus nos dá. A natureza é um dos recursos que Deus nos dá. Então a história humana é interessante, eu lembro de uma aula do Heper Campos Júnior, que ele fala sobre cosmovisão, e ele fala que a história humana começa com jardim, mas termina com o quê? Uma cidade. Então não é para sermos simplesmente jardineiros, morarmos na selva, mas termina numa cidade. Foi uma evolução aí nesse sentido. A gente começa um jardim e vai até uma cidade. Então ele fala que não é para destruirmos toda a natureza, não destruir tudo aí, pavimentar tudo, ele fala nesse sentido, mas também não sermos guardas florestais, de cada plantinha não pode ser destruída. Então a gente tem que ter um equilíbrio. Nós podemos sim derrubar árvores, usar de árvores, fazer lenha ou qualquer coisa que seja, criar cidades, sem dúvida nenhuma, mas devemos sim pensar também em questões ambientais, porque são recursos, são coisas que Deus criou para a glória dele. Então muitas vezes tem esses extremos. Geralmente cristãos não tão geralmente assim, mas talvez sim, cristãos que não se importam em nada com questões ambientais, onde seus filhos vão morar, qual é a qualidade de vida que eles terão também em termos ambientais. E por outro lado, o mundo não se preocupando em nada com a vida humana. Então a gente tem que ter sempre o pensamento de que a vida é mais valiosa, a vida humana é mais valiosa do que qualquer coisa criada, mas também as coisas criadas têm o seu valor, têm a sua importância, têm o seu respeito que nós devemos dar também. Certo? Estranho ou natural? Normal? Alguma questão a ser colocada? Teorias existem, Agora, verdades não. Não, eu não lembro muito bem. Eu lembro de haver alguns, mas eu não me recordo bem. Acho que plausível talvez não tenha. É aquela coisa que está treinando 29, sabe? As coisas ocultas pertencem a quem? A Deus. E as reveladas a nós e a nossos filhos. Mas
Eu vou ver se eu lembro, se eu procuro algumas coisas lá e te falo, mas não lembro de nada. Se alguém lembra também aí de alguma teoria meio... Explica aí? Não, né? É incomum. Muito bem, então, prosseguindo, a gente tem a questão da vida humana agora. Então, plantas e animais são criaturas de Deus, mas seres humanos foram criados de forma diferente, não foram? No relato da criação, Deus foi relatando a criação de todas as coisas, das plantas, dos animais, dos seres que voam, que estão debaixo do mar, que andam sobre a terra, mas quando criou o homem, como que ele fez o homem? Ele soprou e falou que foi criado como? A imagem de quem? A imagem e semelhança do próprio Deus. Animais não foram criados assim. Plantas não foram criadas assim. Como a gente leu, nosso próprio Senhor Jesus falando que nossa vida vale mais do que essas aves que Deus cuida. A nossa vida é diferente, porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós já discutimos isso aqui um pouco sobre imagem e semelhança, o que é imagem e semelhança, e como esse é o princípio básico de muita parte da ética, da nossa piedade cristã. Sabemos que todos os seres humanos, crentes ou ímpios, foram criados assim, à imagem e semelhança de Deus. Então, seres humanos, eles têm um status singular em relação a o restante das criaturas aqui. Então, de forma geral, por isso, não podem ser mortos. Certo? Não podemos matar. Deus não dispõe a vida dos seres humanos para nós usarmos como nós bem entendermos. Nós não podemos assassinar outros seres humanos porque foram criados à imagem e semelhança de Deus. E não somente isso, Diaco fala que a nossa língua é algo, né, complicado. Pode pôr em fogo todo o corpo, não é? E ele fala que com a nossa língua bendizemos a Deus e com a nossa língua, muitas vezes fazemos o quê? Amaldiçoamos. Amaldiçoamos nossos irmãos, que são criados à imagem e semelhança de Deus. Nós proferimos maldição àqueles seres que foram criados à imagem e semelhança de Deus porque pisaram no nosso pé. E isso também entra nesse mandamento. Especialmente quando a gente tem a luz pelo nosso Senhor Jesus no Sermão do Monte. Certo? Então não devemos também, não somente matar, assassinar os nossos irmãos, como também não devemos amaldiçoá-los. Isso é tão sério quanto enfiar uma faca no coração dele. Não devemos usar a nossa língua para pronunciar maldição para os nossos irmãos que foram criados também, como nós, à imagem e semelhança de Deus. Não só nossos irmãos, a qualquer ser humano, assim, de qualquer forma. Isso é pecado. É um pecado muito sério, tanto quanto assassinar. Consequência diferente, né? A gente tem detalhes aí, um tanto grandes, mas é sério também. Então, não importa o quanto aquela pessoa se conforma à imagem de Cristo, nós não devemos fazer isso a ela, porque ela foi criada à imagem e semelhança de Deus, com esse chamado para adorar o nosso Deus. E se matar animais deve ser feito com cuidado, devemos ter respeito, não podemos maltratá-los, não podemos ser cruéis. Imagina como que nós devemos tratar da vida humana. Imagina o cuidado que nós devemos ter com outros homens, com outras pessoas. Então, o rei Davi, por exemplo, ele pensou que poderia controlar a vida humana. Não pensou? Quando ele adulterou com Batsepa, o que ele fez com Urias? Ele simplesmente quis descartá-lo. Mandou ele para a guerra com o intuito de assassiná-lo, de matá-lo. Por isso, Deus pronunciou um juízo sobre a casa dele, não foi? Ele falou que a espada nunca mais se apartaria da casa dele. E ele teve muito sofrimento por causa disso, porque ele se dispôs, achou que ele poderia controlar a vida de outro ser humano e fazer o que quisesse. Outras pessoas também fizeram isso, né? Acabe matou Nabote, porque ele queria a vinha lá, tinha a mulher lá também que não ajudava em nada ele. Ele não matou Nabote para ter um campo, para ter a vinha dele, para poder tomar do vinho lá da uva que não era dele. E o que Deus falou para ele? Da mesma forma que lamberam o sangue de Nabote nesse campo, os cães também lamberão o seu sangue, porque você achou que tinha um controle da vida daquela pessoa. E você, por ser rei, talvez acha que está acima dessas pessoas. Isso não é verdade. Reis e autoridades não estão acima de qualquer outra pessoa. Todos nós somos imagem de Deus. Apenas Deus controla toda a vida. Apenas Deus tem o comando sobre toda a vida. Toda a vida pertence somente a Deus e não a reis e autoridades. Ninguém está acima do outro nesse sentido. Então, quem se coloca acima dos outros tenta se elevar a uma posição que não é dele, que é a de Deus. Tenta usurbar a posição do próprio Deus. Nós sabemos que o nosso propósito, que o nosso próximo é a imagem de Deus. Precisamos pensar, não importa a nossa posição, se somos reis e autoridades, precisamos pensar com muita modéstia a respeito de nós, porque nós não fomos criados de forma
diferente daquela pessoa. A nossa dignidade não está acima da dignidade de qualquer outro ser humano aí criado à imagem e semelhança do nosso Deus. Certo? Então, lembrando que o sexto mandamento, ele também sucede, ele vem a seguir do prólogo. O prólogo fala sobre libertação, fala como Deus, como Israel, foi liberto, foi tirado da casa da servidão pelo nosso Deus. Então, Faraó, ele tomou para si algo que não era próprio, ele tomou para si o poder, o direito, de dispor da vida humana, não foi? O que ele falou para as parteiras lá fazerem? Para matar todo menino hebreu. E elas desobedeceram. Então, Faraó tentou ter esse direito, mas Deus não permitiu. Se não fosse por Deus, como o autor falou aqui, o Egito se tornaria não somente a casa da servidão, mas a casa da morte. O povo de Deus, todos os hebreus, eventualmente desapareceriam da face da terra. Certo? Todo esse povo de Deus não mais existiria, se não fosse por Deus libertando o seu povo. Então, libertar o povo do Egito, e Yahvé, Deus tomou a própria vida como sinal da sua graça. Certo? Então, a própria vida do povo de Deus liberto é um sinal da graça de Deus que foi ao socorro do seu povo e o tirou daquela casa da servidão que seria a casa da morte, o libertou das garras de Faraó, da morte, do pecado. Certo? Então, a própria vida é um sinal da graça do nosso Deus. Então, todos devemos a nossa vida a quem? A Deus. A nossa vida não é nossa, porque a nossa vida foi resgatada, foi redimida pelo próprio Deus. Na verdade, mais do que isso, ela foi criada pelo próprio Deus e só existe por causa do nosso Deus. Então, desrespeitando a vida dos outros, o que a gente está fazendo? A gente está atacando o próprio Deus, que libertou aquela vida, que sustém aquela vida. Nós estamos atacando a própria graça de Deus quando nós desrespeitamos a vida do nosso próximo. Porque Deus que sustenta aquela vida. Ainda mais dos nossos irmãos, foi Deus quem libertou os nossos irmãos das garras do pecado. Não é isso? Onde está a morte? Então, o aguilhão? Deus nos libertou. Então, uma relação também, passando um pouco adiante aqui, desse teólogo holandês, eu não sei falar o nome, que ele fala que é uma relação entre viver e louvor. Então, ele fala que viver é louvar. O próprio fato de estar vivo é louvar a Deus, não simplesmente cantar. Louvar é muito mais do que cantar. É cantar. A gente pode cantar louvor, a gente pode cantar muitas coisas. Mas ele fala que a própria vida é louvar ao nosso Deus. Ele fala que aquele que foi liberto mantém a sua vida em louvor daquele que o libertou. Então, aquele que foi liberto mantém a sua vida em louvor daquele que a libertou. E a questão é, qual é o ponto? Se Deus nos libertou, se a gente falar, não quero mais viver. Se Deus nos deu vida, se Deus nos libertou, como é que a gente pode falar, vou jogar minha vida fora? O que a gente está falando? O que a gente está pensando em relação à obra do nosso Deus quando nós falamos, não nos importamos com a nossa vida? Se Deus nos libertou, a gente está jogando fora tudo que Ele fez. A gente está querendo pisar em toda a obra de Deus se a gente fala que Deus nos libertou, mas eu não me importo com a minha vida nem um pouco. Não faz sentido. Esse é um ponto principal para lembrar também que a nossa vida deve ser para a glória dEle. Que tudo que a gente faz é para a glória dEle, porque a nossa vida foi comprada como? Pelo sangue de Jesus Cristo naquela cruz, que sofreu a punição que nós deveríamos sofrer. Ele sofreu o castigo, a ira de Deus, não é simplesmente uma morte física aqui, dor física, mas ele sofreu a ira do nosso Deus e nos resgatou. Imagina o que nós fazemos com a nossa vida, sabendo disso, sabendo o preço que foi pago por ela. Então nós devemos o quê? Louvar a Deus com a nossa vida, em tudo que a gente faz. Os libertos, como está lá em Salmo 118, cantam, não morrerei, antes viverei e contarei as obras do Senhor. A nossa vida agora que é do Senhor é para cantar e viver, viver e cantar, contar as obras do nosso Deus. O nome do Senhor é magnífico em toda a terra, mas é como que ele é pronunciado pela terra? As pedras não clamam e não proclamam o nome do nosso Deus, os animais também não clamam o nome do nosso Deus. Quem é que pode proclamar o nome do nosso Deus nessa terra? Nós, somente nós. Então nós que falamos, que proclamamos o nome dessa terra. Vamos abrir Salmo 8, é um salmo bem interessante que Jesus usou também. Salmo 8, versículos 1 e 2. Quem achou lá pode ler, por favor?
Então Jesus usou isso aqui quando? Na sua entrada triunfal, o que as crianças estavam cantando? Hosana, Hosana, aquele que vem no nome do Senhor. Estava proclamando, estava magnificando o nosso Deus. Crianças de peito, ele fala aqui, como Calvino fala, né? Deus não espera nem que as crianças cheguem a uma idade adulta para proclamar o nome do nosso Deus, para fazer o quê? Emudecer, como aconteceu naquele tempo, para emudecer os inimigos. Deus não espera nem que as crianças atinjam uma certa idade para proclamar o seu nome. Porque magnífico é o nome dele sobre toda a terra, e ele usa até crianças pequeninas, para bendizer e louvar o seu nome. E é isso que aconteceu, e Jesus usou esse texto de forma magnífica, né, naquela ocasião, certo? Então é nós que proclamamos o nome de Deus. O salmista ele ainda ousa pedir por saúde para não morrer, argumentando que os mortos não louvam o nome de Deus. Salmo 30, ele fala: que proveito obterás do meu sangue quando baixo a cova? Louvar-te-á porventura o pó? Declarará ele a tua verdade? Então ele chega a falar: Deus, me socorre, porque vivo eu posso proclamar o teu nome, vivo eu posso louvar-te. O pó, o morto, não vai louvar o teu nome. Mantenha a minha vida para que eu possa louvar-te. E muitos hoje têm a sua vida, têm saúde, fazem o que com a sua vida? Não louvam em nada aquele que é o que sustenta a sua vida, aquele que é a fonte, né, da sua vida. E é bom lembrar que o ser humano não é apenas espiritual, certo? O ser humano não é apenas espiritual. Isso é uma falácia muito grande que tem nos nossos tempos. Mas todo o seu corpo físico está envolvido no louvor a Deus. Todo o nosso corpo, aqui, o nosso corpo material está envolvido no louvor do nosso Deus. A gente tem Salmo 35:10 que fala: todos os meus ossos dirão: Senhor, quem contigo se assemelha? A gente tem uma oração ali litúrgica dos judeus, que ele usa esse texto, que é interessante a gente ver como eles entenderam esse texto, que fala: portanto, nossos órgãos corporais que preparaste para nós, e o espírito e o fôlego que sopraste em nossas narinas, e a língua que puseste em nossa boca, todos magnificarão, adorarão, exaltarão, elevarão, temerão, santificarão e declararão o teu nome diante dos reis, ó nosso Rei. Toda boca te confessará, toda língua te louvará, todo joelho se dobrará diante de ti. Todo coração terá temor de ti, todo órgão interno do corpo cantará teu nome, como está escrito: todos os meus ossos dirão: Senhor, quem contigo se assemelha? Todos os nossos órgãos louvarão ao nosso Deus, todo o nosso corpo físico também é para louvar ao nosso Deus, que nos deu a vida, que sustém a nossa vida. Então, se o homem recebe a vida para esse propósito, né? Afinal, qual é o propósito, qual é o fim do homem? Glorificar a Deus, não é? E se alegrar nele. Então fica claro que uma pessoa não pode ser assassinada porque quer de fato, quer potencialmente, né, quer seja crente, quer seja ímpio, ela é alguém que declara o louvor de Deus e, portanto, qualquer que mate uma pessoa está roubando o nosso próprio Deus. Quer ela faça, quer ela se conforme à imagem de Cristo, quer ainda não, ela foi chamada para louvar, ela foi criada para louvar o nosso Deus. Então, se a gente mata aquela pessoa, a gente está roubando não a vida dela apenas, mas o nosso Deus, nosso próprio Deus. Certo? Então é extremamente sério, não precisa falar muito isso, mas é extremamente sério a gente desrespeitar e assassinar a vida do nosso próximo. Quer seja irmão, quer não. Quer seja crente, quer seja ímpio. Certo? Muito bem. Tem um outro ponto também que é interessante a gente começar a pensar, antes de falar sobre como que funciona esse matar, assassinar e etc., que é a reverência pela vida. Afinal, a gente tem muito, especialmente, talvez nossos dias, em religiões mais aí que tem do mundo, que a vida humana, ela não possui um valor intrínseco, inerente, não um valor nela em si, mas ela se destina ao serviço de Deus e do próximo. Certo? Então, ela não tem um valor em si mesma. A vida, como ele coloca lá, os poetas falando, a vida não é o sumo bem. Quem que é o sumo bem? É Deus. É somente o Senhor. Ele é o sumo bem. A vida, então, é algo que nos é concedida, que nós podemos perder, e algo que muitas vezes precisamos entregar completamente, como ele coloca. Então, a vida nos é concedida e podemos perdê-la. E muitas vezes precisamos entregá-la completamente. Portanto, a gente tem que ter muito cuidado com expressões como reverência pela vida. Afinal, o que significa reverência? Respeito, honra. Então, reverência significa respeito, honra. Então, a gente
aqui está falando sobre honra pela vida, mas normalmente quando a gente fala de reverência, a gente fala de uma honra que é prestada somente a Deus. Normalmente, né, a gente acaba usando esse termo dessa forma. Então, muitas vezes, quando se fala reverência pela vida, o que a pessoa está querendo dizer é que envolve uma reverência absoluta, né? Uma santidade absoluta, algo como se a vida fosse o sumo bem e não pode ser de forma nenhuma terminada, ou o que quer que seja. Então, já vimos que homens podem se valer da vida de animais, né? De vidas vegetais também, de plantas, e certamente a vida humana é mais valorosa, né? Tem mais valor que animais e plantas. Mas a vida humana, ela não é absoluta. Ela não deve ser reverenciada nesse sentido que costuma ser dado. A vida humana não é absoluta. A gente vai ver mais para frente situações em que pessoas têm esse direito à vida perdido. Que as pessoas perdem o direito à vida, de acordo com o nosso próprio Deus. A gente vai ver mais para frente que essa vida não é absoluta e não deve ser reverenciada nesse sentido. Jamais, de qualquer forma, deve ser assassinada, deve ser terminada. Não é assim que funciona. Então, a gente tem que entender que quando a gente fala de imortalidade, por exemplo, da alma, o valor eterno do homem, essa imortalidade também nos é concedida. Certo? Se não fosse por Deus, a nossa alma também não seria imortal. Somente Deus, como está lá em Timóteo, possui imortalidade. Certo? Somente Deus é imortal. Nós homens, precisamos ser revestidos por Deus com essa imortalidade, como está lá em 1 Coríntios. Então aqui tem aquele atributo lá meio engraçado que fala sobre Deus, que é a aceidade, né? Vocês já ouviram falar de aceidade? Então, normalmente é o primeiro atributo que se coloca lá em teologia sistemática, que fala que Deus, a aceidade literalmente é de si. Então Deus tem vida em si mesmo, não é dependente, não depende de nada. Deus tem a vida em si mesmo, Ele é a sua fonte. Nós não temos isso, nós não temos esse atributo, é incomunicável, nós não temos isso porque a nossa vida não vem de nós mesmos. Vem de quem? De Deus. A nossa vida depende de Deus. Sem Deus, sem o Espírito de Deus, como nós lemos na 104, não existiria vida em lugar nenhum nesse universo. Somente Deus, nenhuma outra criatura, quer seja física, quer seja espiritual, não pode permanecer viva se não for pelo nosso próprio Deus. Somente Ele tem vida em si mesmo. Então, as palavras reverência, normalmente a gente é colocada para prestar honra, de forma geral, né? Prestar honra. Mas normalmente a gente acaba colocando isso como uma honra prestada somente a Deus. Então, normalmente, quando a gente fala de vida humana, a gente não usa reverência. É mais, talvez, proveitoso falar respeito, para deixar claro que a vida humana não é absoluta. A gente tem que, sem dúvida nenhuma, respeitar todas as coisas vivas, mais ainda respeitar os seres humanos, que tem um valor acima dessas plantas e desses animais, mas não é absoluto. Certo? A vida humana não é absoluta, não é o sumo bem. E para encerrar, a gente tem que ter cuidado, porque alguns colocam a vida como sagrada. Né? Nessa ideia de reverência, a gente coloca como sagrada. Algumas vezes tão sagrada que não podemos arrancar folhas de árvores, nem matar moscas. Certo? Como a gente tinha um pastor que falava que mosca é praga, não tem direito à vida. Podem ser eliminadas sem nenhuma. A gente tem que tomar muito cuidado, porque muitas vezes, muitas religiões, a gente conheceu indianos lá que tinham essa ideia de que a vida não deve ser terminada de forma nenhuma. De forma não natural, né? Então, se Deus nos dá os animais para alimento, podemos matá-los. Se Deus dá a espada para o Estado, Ele deu que direito para o Estado? De matar o homem? De terminar a vida de outros homens. Da mesma forma que Deus permitiu ao homem se alimentar de plantas, se alimentar de animais, Deus permitiu ao Estado usar a espada para matar também outros seres humanos. Certo? Porque a vida não é absoluta, não é o sumo bem. A vida não deve ser reverenciada e adorada como algo absoluto, mas ela é para quê? A nossa vida é para quê? Para a glória de Deus. Certo? Tudo bem até aí? Então depois a gente vai começar a entrar em detalhes mais próximo domingo, né, sobre o que é matar, o que esse mandamento fala realmente, se é qualquer tipo de matar ou se existem mortes lícitas e ilícitas, não é? Tem alguma questão a mais? Querem falar mais alguma coisa ou questionar alguma coisa? Muito bem. Então, Eduardo, pode orar para a gente, por favor, para encerrar?